Senhor, cerca a tua filha com cordas de amor. Meu Pai, dê ordem aos seus anjos guerreiros para proteger a casa, a família, os bens, os pertences, e que nenhuma retaliação venha vir sobre a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quem é aí o crente avivado que vai morar com Jesus na eternidade? Eita glória, Deus é bom o tempo todo. Eu queria que a gente cantasse o refrão dessa canção mais uma vez. Eu queria que você refletisse sobre isso. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá. O governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá, soberano em poder, Ele virá. O governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Aleluia. Será que você pode dizer que por Ele você está gastando a sua vida? Será que você pode declarar que Ele é o dono dos seus dias? Será que no seu coração há esse anseio de declarar que Ele virá? E o governo está nele. Porque o governo está nele, porque a sua vida pertence a Ele. Você está aqui nessa noite. E eu sei que o Senhor, Ele já está ministrando ao teu coração nessa noite. E o Senhor trouxe algo, trouxe algo do meu coração para o teu coração nessa noite. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 7. O Senhor, Ele deu tudo por nós. Tudo. Então é preciso haver esse coração de dizer que nós estamos dispostos a gastar tudo, a gastar a nossa vida, a dedicar a nossa vida por Ele, entendendo o que Ele fez por nós. Lucas, capítulo 7. Vai projetar aqui? Vou ler junto com vocês aqui no telão, porque a minha versão é diferente. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, repita comigo, todas as suas palavras, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo que ele viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faça isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não
me julguei digno de ir ter contigo, porém, manda uma palavra. Repete comigo, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados à minha ordem. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Senhor, essa é a tua palavra. Nós reconhecemos o poder da tua palavra, nós reconhecemos que é a tua palavra que nos liberta, a tua palavra é a verdade. Por isso, ó Pai, que a tua palavra continue ministrando poderosamente no nosso coração. E que toda palavra, ó Pai, declarada e liberada sobre a tua igreja venha direto do teu trono, Senhor. Faz o que apraz ao teu coração. Eu estou à disposição do teu mover, Espírito Santo. Nós reconhecemos a tua presença, nós reconhecemos o teu poder, nós reconhecemos que o Senhor está nesse lugar e nós reconhecemos que onde o Senhor está, nada fica da mesma forma. E eu declaro, ó Pai, que a tua palavra continuará transformando a nossa mente, o nosso coração. Eu silencio, ó Pai, todo espírito, ó Pai, que porventura queira trazer perturbação na mente, que queira confundir, ó Pai, a voz do Teu Espírito Santo. Eu declaro silenciado agora no nome de Jesus. E eu declaro que só o Senhor Espírito Santo tem liberdade para ministrar as nossas mentes e no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Então, nós vamos falar algo que talvez você já tenha ouvido falar, que diz assim: basta uma palavra. É interessante porque no capítulo 6, Jesus vai trazer várias instruções para o povo. Jesus vai falar sobre amar os inimigos. Jesus vai falar dos hábitos de não julgar os outros, e ele diz que com a mesma medida como nós julgamos, nós vamos ser julgados. E aí ele fala também que a árvore boa vai dar bons frutos, mas a árvore má vai dar maus frutos. Então, a árvore, ela é medida pelo fruto que ela dá. E aí no versículo 43 ele fala sobre isso, do capítulo 6. E no versículo 47, ele diz: eu vou mostrar a vocês quem é semelhante. Todo aquele que vem a mim, ouve a minha palavra e a pratica. E aqui me chamou a atenção que Jesus traz uma instrução, gente, de 3 princípios que nós precisamos ter na nossa vida. Que é o ir, fale comigo, ir, ouvir e praticar. Então nessa noite você veio. Amém? Que bom que você está nesse lugar, porque Jesus estava à tua espera. Amém? Então Jesus está dizendo: eu vou falar para você quem é semelhante àquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante um homem que constrói uma casa, e essa casa é construída, gente, na rocha. Isso me chamou a atenção. Que como é que você constrói uma casa na rocha? Você cava a rocha, abre uma profunda vala e lança o alicerce nessa rocha. Então ele está dizendo que não basta só eu entregar a minha vida para Jesus. Amém, igreja? Não basta só eu vir aqui na frente, levantar as minhas mãos e dizer assim: a partir de hoje, Jesus, o Senhor é o dono da minha vida. Ele está dizendo que aquele que for até Ele, ouvir a palavra dEle e colocar em prática. Esse princípio é importante porque ele diz que quando nós vamos até Ele,
nós ouvimos a palavra e nós colocamos em prática, nós vamos ser esse tipo de pessoas. Pessoas que, independente das circunstâncias, nós vamos permanecer firmes. Nós falamos muitas vezes que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mas vai permanecer para sempre, se for até o Senhor ouvir a voz dele e colocar em prática. Então isso me chamou muita atenção, e Jesus estava ensinando isso para o povo, né? Dois fundamentos importantes nós precisamos refletir. Será que nós já fomos a Jesus, mas será que nós estamos ouvindo a palavra dele? Como nós precisamos ouvir? E se nós estamos ouvindo, nós estamos conseguindo colocar em prática? Quando nós saímos do culto, a palavra tem sido, Deus tem trazido palavras poderosas. Mas será que a gente está absorvendo como a gente precisa, ouvindo como a gente precisa, e sendo algo que a gente está colocando em prática, algo que a gente entendeu e deixou que transforme a nossa vida, de forma a nossa vida ser diferente? Isso é necessário a gente refletir sobre isso. Por quê? Porque aí entra o capítulo 7. Mas antes de entrar no capítulo 7, o Senhor trouxe algo para a gente refletir nessa manhã sobre isso. Por que eu estou te falando que é importante ir, ouvir e praticar? Porque lá em Mateus 4 vai dizer o que para nós? Vai dizer que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então diga de novo, toda a palavra que procede da boca de Deus. Assim como o alimento é importante, nós tivemos que acordar hoje, nós tivemos que comer, nós tivemos que beber. Também a palavra nos ensina que a palavra de Deus, ela é importante. E aqui não é só alguns versículos, ele está dizendo que é toda a palavra da boca de Deus. E nós precisamos despertar para isso, porque vai chegar um tempo em que nós não vamos ter acesso à Bíblia física. Então ela precisa estar onde? Está no nosso coração. O salmista Davi diz o quê? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você quer parar de pecar, guarde a palavra de Deus no seu coração. Coma ela, se alimente dela. Entenda que você precisa se alimentar da palavra como você precisa comer e beber. Amém, igreja? E aí é importante por quê? Porque se nós formos em João 1 vai dizer que quem é a palavra? Jesus é a palavra. Por isso que eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Por isso que eu preciso fazer dele o Senhor da minha vida. Porque João 1, a partir do 1 vai dizer, no princípio era o verbo. E essa palavra verbo significa a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então por que eu preciso me alimentar da palavra? Porque Jesus é a palavra, Jesus é o meu alimento. Eu preciso de Jesus. Eu não vou conseguir sobreviver espiritualmente se eu não me alimentar da palavra. Pastor Jesus falou sobre o esfriamento espiritual. Mas sabe por que muitas vezes nós esfriamos espiritual? Porque nós não nos alimentamos diariamente da palavra como nós precisamos. E muitas vezes da nossa boca sai murmuração. Por quê? Porque o nosso coração não está cheio da palavra. Porque a própria Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, nós precisamos nos alimentar da palavra. E a palavra verbo no grego, eu estava estudando para ministrar para vocês e me chamou a atenção. Que fala de logos,
que significa palavra, que fala expressão divina, voz viva, fonte espiritual da razão, discernimento, inteligência, sabedoria. Você quer discernimento? Você quer inteligência? Você quer sabedoria? Leia a palavra. Se alimente da palavra. E Tiago vai dizer isso para nós. Tiago 3, a partir do versículo 13, vai dizer: se vocês forem sábios, vivam uma vida de constante bondade, para que dela manem somente boas ações. E se vocês as praticarem com humildade, então serão verdadeiramente sábios. Contudo, não se gloriem de serem sábios e bons se vocês forem amargos, invejosos, egoístas. Esse é o pior tipo de mentira. Eu vou ler na outra versão, que está um pouco melhor do que essa, para você entender o contexto. E por um bom tempo, eu orei. Eu fiz essa oração na minha vida. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão, sabedoria, mediante sua boa conduta. Amém? Se você, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto. Pelo contrário, é uma sabedoria terrena e animal e demoníaca. Pois, onde há inveja, rivalidade, aí há confusão e todo tipo de coisas ruins. Mas, fale comigo, mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. É essa sabedoria que o Espírito Santo quer fazer ser gerada em nós a partir do momento que nós alimentamos da palavra. Então, a partir de hoje, eu quero te dar essa sugestão, porque eu leio esse texto e eu faço disso uma oração. Senhor, eu quero a sabedoria do alto, porque a sabedoria do alto, ela é pura, ela é pacífica, ela é amigável, ela é cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Porque o que passa disso, o próprio Tiago diz que é uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Então, por isso que eu preciso entender o quanto a palavra é essencial na minha vida. E por isso que muitas coisas acontecem para nos impedir de nós nos alimentarmos da palavra. E aí eu continuei a estudar sobre, e tem uma outra palavrinha que me chamou muita atenção, que no hebraico significa dava, que também significa abelha. Eu falei, gente, a palavra significa abelha. Eu falei, nossa, por quê? Porque nutre como o pão de mel. Então a palavra, ela é essencial na nossa vida porque nos nutre. E aí eu fui pensando assim, falei, Senhor, isso faz sentido, sabe por quê? Porque se nós vamos ver, o que é que a abelha produz? A abelha produz o que, gente? Gente, quando Deus falou que ia mandar o povo para uma terra que tinha o quê? Leite e mel. E aí depois a gente vai ver João foi enviado com um propósito específico dos céus para ser aquele que ia preparar o caminho de Jesus. E João se alimentava de mel. Falei, Deus, que maravilha. E aí eu fui ver, gente, foi mais ainda, o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. Aí eu fui ver os benefícios do mel. Falei, vamos lá, Espírito Santo, que eu gosto dessas coisas.
E aí eu fui ver o benefício do mel, gente, e fiquei assim maravilhada. Porque o Espírito Santo foi me dando palavras que a gente pode fazer essa analogia com o benefício do mel para a nossa vida. E uma das coisas que o mel, o benefício dele para nós, aumenta a defesa do nosso corpo. E sabe qual foi o texto que o Senhor me deu? Efésios 6:10. A armadura do Senhor. Então a palavra, ela serve para aumentar a defesa do nosso corpo, seja físico, seja espiritual e seja emocional. Sempre vai ter uma palavra para proteger a nossa mente. Aí eu fui para mais um benefício. Qual é o outro benefício que o mel traz? Melhora a saúde do coração. Eu falei, que maravilha, porque Provérbios 4:23 vai dizer o que para a gente? De tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque do teu coração procede a fonte da vida. Aí tem mais, gente, tem mais, não acabou. O mel combate bactérias, fungos e vírus em feridas. Aí eu fui lá, ele me deu Provérbios 16, deixa eu ver aqui, gente, porque senão não dá, né? Provérbios 16, 24, vai dizer, palavras agradáveis são doces como mel. São doces para o paladar e trazem cura para a alma. A palavra de Deus, ela gera isso em nós. Quando nós estamos em momentos de aflição, em momentos amargos, em momentos difíceis, o Senhor traz a palavra em nós, quando nós temos ela no nosso coração, ou quando nós temos ela na nossa boca, para nós liberarmos na vida daquele que está sofrendo. E quantas vezes nós somos curados pela palavra, ou nós, através da palavra de Deus na nossa boca, nós curamos os outros. Porque ela traz cura para nós. Ajuda a memória e a ansiedade, o mel. Aí a gente vai lá para Romanos 12. Vai dizer o que para nós? Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, renovando a vossa mente, para que podeis experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente precisa deixar que Deus renove a nossa mente. Quantas vezes eu estou com a minha mente cansada, esquecendo as coisas, eu falo assim, Senhor, renova a minha mente. Senhor, tira todo o peso, tudo aquilo que está atrapalhando, e a gente precisa fazer essa oração. Senhor, renova a nossa mente, nós precisamos pedir isso. E a palavra nos dá direito a isso, amém? E a ansiedade, todo mundo sabe. Romanos 4:6, o que é que diz? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, igreja? Então a palavra de Deus, ela serve para a nossa vida. E ela alcança, gente, as 3 esferas do ser humano. Por isso que ela é essencial. Ela alcança o nosso espírito, porque é através dela que Deus fala conosco. É através dela que nós nos conectamos com Deus. Ela alcança o nosso corpo, porque uma palavra de cura liberada com ousadia, com fé e autoridade, ela gera poder do Espírito Santo e curas acontecem. E a alma, por quê? Porque ela transforma a forma como nós pensamos, como nós sentimos e como nós vemos. Então, alcança também as nossas emoções. A realidade, como nós vemos, é transformada através da nossa fé, que a palavra ativa cada vez mais. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque é necessário eu entender a importância da palavra para que eu me alimente dela. Eu só me alimento, eu só como aquilo que eu sei, apesar que isso não é uma verdade. Que eu ia dizer que a gente só come aquilo que é bom para o nosso corpo, mas infelizmente a gente não faz isso. Não é verdade?
E aí foi algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração essa semana. Que tem muita gente morrendo de câncer, muita gente morrendo de muitas coisas. E a gente fala, mas Deus, por que essa doença está matando tanto? Mas nunca uma geração comeu tão mal como nós estamos comendo. E o pior é que a gente vê o veneno na nossa frente, ele sabe que o veneno está nos matando aos poucos, e a gente mesmo assim a gente come. E aí depois a gente quer orar e dizer, Senhor, o Senhor levou sobre si todas as suas enfermidades, sobre as suas piraduras, nós fomos carados. Então, Senhor, cura, Senhor, me cura. Ele está dizendo assim, eu te curo, mas você também precisa rever a sua alimentação. Não adianta Ele te curar e você continuar comendo as mesmas coisas. Mas é verdade. Nós precisávamos ser o melhor que nós podemos ter para nós mesmos. Nós somos importantes, nós somos obra-prima, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos moradas do Espírito Santo e nós precisamos cuidar disso. Se a gente não quer estar doente, a gente precisa cuidar da saúde. Amém? Caso contrário, não reclame da doença. Amém? Glória a Deus. Então é importante eu entender, foi importante eu trazer esse contexto para você, do quão é essencial a palavra, porque para eu declarar basta uma palavra, eu preciso conhecer o valor da palavra, o poder da palavra, e quão essencial ela é na minha vida e através da minha vida. Por quê? Porque há em nosso coração muitos anseios. Mas muitas vezes nós deixamos que outros conhecimentos, nós deixamos que outras coisas venham nos fazer fugir daquilo que o Senhor quer que nós façamos, daquilo que o Senhor quer que nós venhamos a pensar. E quando eu entendo que para eu dizer basta uma palavra, eu preciso reconhecer o poder que ela tem. E muitas vezes nós não reconhecemos. É por isso que muitas vezes, quando nós sentimos uma dor de cabeça, a primeira coisa que a gente faz é tomar um remédio. É por isso que quando alguém chega perto de nós dizendo que está sentindo algo, a primeira coisa que a gente diz é assim, já tomou remédio? Aí a pessoa toma um remédio, ela não fica bem, aí o que é que a gente faz? Quando é que você vai no médico? Sabe por quê? Porque a gente ainda não entendeu o poder da palavra. A gente ainda não entendeu que dentro de nós há um poder para liberar essa palavra e a vontade de Deus se manifesta na terra. Porque quando nós lemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós. Então Ele está dizendo para você que através da palavra, do que Ele quer te direcionar a declarar, vai fazer algo que você, além do que você pensa, além do que você imagina e além do que você está pedindo. Porque o que Deus quer nessa noite é ativar a igreja dEle para um lugar de ousadia, de autoridade, de intrepidez, para manifestar o poder da palavra dEle no mundo, para que Ele seja conhecido. Porque há dentro de nós, já foi colocado dentro de nós, mas eu preciso entender essa verdade. Porque quando nós entendemos essa verdade, e uma pessoa chegar diante de você trazendo uma dificuldade, você fala assim, vamos orar aqui agora. Porque eu creio que Deus vai fazer. Porque basta uma palavra de Deus e a sua realidade vai mudar. Basta uma palavra declarada com autoridade e poder, direcionada pelo Espírito Santo, e o impossível vai acontecer. E é isso que o Senhor quer ativar em nós nessa noite. É isso que o Senhor quer nos encorajar. É a gente ouvir, é a gente se alimentar, é a gente ser instruído. Mas quando a gente sair daqui, a gente colocar em prática. É ir, ouvir e praticar. Repita isso. Ir, ouvir e praticar. Então você veio, você está ouvindo e agora
coloca em prática. Amém? E é interessante, porque esse texto de Lucas, no capítulo 7, vai trazer algumas lições para nós. Vamos voltar lá no texto. Amém? E a primeira lição que esse texto quer trazer para nós, então agora que você já sabe, que a palavra ela é essencial, a palavra, gente, é o fundamento, o que vai te dar força, o que vai te encorajar, a meio à tempestade, permanecer firme, vai ser os fundamentos, é você estar alicerçado na palavra de Deus. Se você não tem tempo de ler um capítulo, leia um versículo e medite nele o dia inteiro. Mas não deixe de se alimentar da palavra de Deus, porque ele disse para Josué, às vezes nós queremos ser bem-sucedidos, amém? Quem quer ser bem-sucedido aqui? E o Senhor vai te fazer bem-sucedido, você crê nisso? Eu creio que foi para isso que ele te chamou. Mas aí ele vai dizer, e ele disse para você, o mesmo que ele disse para Josué, você quer ser bem-sucedido em tudo que você faz? Ele vai dizer assim, seja forte e corajoso. Você terá sucesso como líder do meu povo e vai conquistar a terra que eu prometi. Se você quer conquistar as promessas de Deus, seja forte e corajoso, mas medite na palavra dia e noite, não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, e ele vai te honrar, ele vai cumprir aquilo que falou na sua vida. Mas ele disse para Josué, que para Josué ter sucesso como líder, conduzir o povo a conquistar a terra prometida, Josué precisava meditar na palavra. Que nós não sejamos igual a Naamã. Naamã foi para o profeta disse assim, vai lá, mergulha 7 vezes, está tudo certinho. Não, eu pensei que ele fosse mandar fazer outra coisa. Não, eu pensei. A Bíblia está te dizendo, o Senhor está te dizendo nessa noite, se alimenta da palavra. E a sua realidade vai mudar. Se alimenta da palavra e você vai ser bem sucedido. Se alimenta da palavra que você vai ser o melhor funcionário na sua empresa. Se alimenta da palavra que você vai ser o melhor pai. Se alimenta da palavra que você vai ser o melhor filho. Se alimenta da palavra que você vai ser a melhor esposa. Se alimenta da palavra que você vai ser o melhor cristão do seu prédio. Se alimenta da palavra. Come a palavra, medita na palavra. O que é meditar na palavra, pastora? É você nem você ficar pensando nela. É você dizer assim, Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, o Senhor quer me dizer o que nessa palavra? Existem palavras que são tão claras que nem precisa a gente pedir Ele para interpretar, que a gente já sabe. Mas o Senhor está te chacoalhando nessa noite. Eu preciso que você medite na minha palavra. Então, a primeira lição é quando diz aqui que Jesus, concluindo todas as suas palavras. Sabe por quê? Porque toda palavra declarada por Jesus vai se cumprir. Toda palavra, Jesus, ele vela por aquilo que ele fala. Deus vela por aquilo que ele fala. E o maior texto, acho que a maior quantidade de texto que tem, Deus disse. Jesus disse, e quando ele diz, acontece. Nós vamos lá ver em Gênesis capítulo 1, Deus disse, haja luz e houve luz. Então, porque quando Deus libera uma palavra, isso já é, isso não vai ser. Amém? Você não entendeu isso não? Quando Deus declara uma palavra, já é, não vai ser. Eu não sei qual é a palavra que Deus liberou sobre a sua vida, mas Ele agora está mandando te dizer que já é. Só se posiciona, só crê na palavra, só lembra dela todos os dias, medita nela todos os dias, crê que Ele é poderoso para fazer. Amém? Glória a Deus. Então lembre disso, que Deus ele é fiel para cumprir o que Ele começou, o que Ele declarou, o que Ele prometeu. Então está dizendo que Jesus concluiu todas as palavras. Tudo que Ele estava ensinando, tudo que o povo precisava receber, Jesus concluiu naquele momento. E Jesus vai e passa, Ele vai para Cafarnaum. E quando Jesus entra em Cafarnaum,
vem ao encontro dele alguns anciãos do judeu, que foi enviado pelo centurião. O centurião, hoje, para a gente entender melhor, na hierarquia militar, ele seria o capitão. E o pastor Mateus está aqui para afirmar que quando o capitão fala, tem que ser, né? Quando o capitão declara, acabou. Quando ele manda fazer, tem que acontecer. Então era assim, esse centurião, ele tinha convicção do que era uma voz, do que era uma palavra declarada por uma autoridade. E aí é interessante que nesse texto, a segunda lição que vem ao meu coração é que para a gente declarar basta uma palavra. Primeiro, a gente precisa entender que se Deus falou, Ele vai cumprir. Depois, precisa ter dentro de nós um desejo latente para que a palavra de Deus alcance quem está à nossa volta. Porque quando o centurião ele envia os anciãos, ele sabia que Jesus ia ouvi-los. Ele não teve coragem de ir, mas ele mandou, ele pediu que os anciãos fossem. E eu fiquei pensando sobre isso, mas por que ele não mandou um soldado? Eu fiquei pensando, falei, Senhor, mas por que ele não mandou um soldado? Aí sabe o que foi que o Espírito Santo falou comigo? É porque Deus sabe quem Ele usa para conduzir até Jesus. E Ele falou assim, é por isso que eu quero que a minha igreja seja representada, ou seja, instrumento em minhas mãos, assim como os anciãos foram para ser intercessor daquele centurião. Porque Deus usa quem Ele quiser. E aí o Senhor falou, eu quero que a minha igreja entenda isso. O centurião podia mandar o soldado, mas ele não mandou, ele mandou alguém que ele entendia que Jesus ia se identificar e que chegaria até Jesus e falaria da forma como precisava ser falado. Amém? Eu não sei se você entendeu isso, mas Deus quer que você seja instrumento nas mãos dEle para ir falar de Jesus a pessoas específicas que só você vai conseguir fazer com que essas pessoas ouçam. E nós precisamos estar disponíveis para isso. E aí ele mandou que os anciãos fossem. No versículo 2, versículo 3... E o servo do centurião, a quem este muito estimava, estava doente e quase à morte. Quando o centurião soube falar a respeito de Jesus, enviou os anciãos dos judeus. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui, é que o centurião, esse servo, era alguém que ele estimava. E quando ele viu falar de Jesus, ele falou assim, não, eu amo tanto essa pessoa, mas eu entendo que ela precisa de uma palavra declarada de Jesus. Quem da sua família ainda não foi alcançado por Jesus? Quem na sua família está precisando de uma palavra? O centurião, ele estimava aquele servo. Ele estava quase a morrer. Jesus, quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, ele falou assim, não. Ele poderia dizer assim, não, vamos levar ele no médico. Vamos procurar o melhor médico aqui para atender o meu servo, para curar o meu servo, porque ele precisa de remédio. Mas ele não fez isso. Ele amava o servo e ele ouviu falar do que Jesus tinha poder para fazer. Ele ouviu falar da autoridade de Jesus. Ele ouviu falar de quem Jesus era. E ele disse assim, Jesus é a solução para o meu servo. Amém? Que você entenda isso. Ele só ouviu falar de Jesus.
E nós conhecemos a Jesus. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E nós precisamos entender essa verdade. Existem circunstâncias que nós precisamos olhar para ela e dizer assim: precisa que Jesus intervenha. Precisa que Jesus libere uma palavra. Precisa que Jesus mude essa circunstância. E nós precisamos fazer Jesus evidente na nossa vida. Ter Jesus na nossa vida, entregar a nossa vida para Jesus. Eu falei na última vez que eu preguei, é você ter consciência de que Ele está com você em todo o tempo. E quando ele ouviu falar sobre Jesus, ele falou assim: não, Jesus pode curar ele. Aí mandou os anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. E é interessante que os anciãos dos judeus, eles falaram com insistência. E aqui é o terceiro princípio. Nós precisamos entender que nós somos representantes, porta-voz de Jesus diante das necessidades. Quando há uma necessidade na sua vida, qual é a primeira coisa que você faz? Pense aí numa necessidade agora. Qual a solução que você acha para essa necessidade? Jesus precisa ser primeiramente a solução. A gente precisa primeiramente voltar para Deus e dizer assim: Deus, como que eu resolvo isso? Deus, como que eu vou fazer para que essa realidade mude? Por quê? Porque nós somos porta-voz diante de uma necessidade. Nós precisamos ir até Jesus. O pastor Jesus falou de portadores de boas notícias. Muitas vezes nós não somos portadores de boas notícias. Nós somos portadores de más notícias. Nós somos pessoas murmuradoras. Nós somos pessoas que reclamamos. Nós somos pessoas que maldizemos, amaldiçoamos com as nossas palavras. E nós precisamos mudar isso. Porque Tiago vai dizer para nós que não há como jorrar da mesma fonte água doce e água salgada. Não há como, porque ele ainda diz que com a boca nós bendizemos a Deus e com a mesma boca nós amaldiçoamos o outro. E nós precisamos pensar que a nossa boca, a nossa palavra, ela vai gerar vida ou morte. E às vezes, quando a gente fala assim, basta uma palavra, a gente também pode destruir outra pessoa. A gente pode matar o outro apenas com uma palavra. Mas o que o Senhor nessa noite quer chamar a nossa atenção, que a nossa boca precisa jorrar vida através das nossas palavras. E como? Me alimentando da palavra. Quando a circunstância chega, você vai declarar assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, eu te amo, eu creio na tua palavra, e a tua palavra diz que todas as coisas, e até mesmo, Senhor, essas coisas ruins, vão cooperar para o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Isso é você ter a palavra dentro de você, é você ter a palavra na sua boca. Da mesma forma como Deus disse: haja luz, há poder e autoridade nas nossas palavras, tanto para gerar vida como para gerar morte. E que a palavra que baixe nas nossas vidas sejam palavras de vida. Sejam palavras vindas do coração de Deus para o nosso coração. Que na nossa boca tenha a palavra para quando alguém chegar diante de nós com uma necessidade, você vai dizer assim: eu tenho uma palavra de encorajamento para você. Eu tenho uma palavra que vai mudar a tua história. O Senhor falou para Ezequiel, acaso pode viver esses ossos? Ele fala: Senhor, tu sabes. Aí o que é que ele disse para Ezequiel? Então profetiza, ou seja, abre a boca e fala. E aí Ezequiel vai e faz assim, ó, com a palavra de Deus: eu declaro, ossos vivam.
Por isso que dentro de mim e de você precisa ter uma palavra de Deus, para que nós venhamos a gerar vida onde nós passarmos, para que nós venhamos a glorificar o nome do Senhor. Nós falamos, Senhor, o teu louvor e o teu nome exaltarei. Exaltar o Senhor é você ter uma palavra dele dentro do teu coração, para liberar sobre a sua casa, para liberar sobre a sua vida e para liberar sobre as vidas dos que os te cercam. Então eu preciso entender que nós somos representantes, nós somos porta-voz, nós somos intercessores. Amém? Tem intercessores aqui nessa noite? Tem homens e mulheres que entenderam que precisam ter cheios da palavra, para onde passar, incendiar o lugar, mudar as circunstâncias, calar Satanás. Você vai calar Satanás com a palavra. Jesus foi perseguido, Jesus foi tentado pelo diabo usando a palavra, mas Jesus venceu ele com o quê? Com a palavra. Não adianta você dizer que Satanás se levantou contra você, se você não tiver uma palavra, ele vai continuar te atingindo. Porque a gente só vence Satanás com a palavra. Foi isso que Jesus ensinou para nós. Por isso que eu preciso ter dentro de mim a palavra. Para quando ele vier dizendo assim, você é um fracasso, você diz, eu não sou, eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Ele está dizendo assim, você não vai dar certo. Aí você vai dizer para ele, não, está escrito, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele está dizendo assim, eu vou destruir a sua família. Você vai dizer assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo assim, eu vou te atingir. Você vai dizer, não, porque eu estou em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. E Ele não vai te condenar mais pelo seu passado, porque o Senhor fez nova todas as coisas. E aí você vai dizer para Ele assim, ó, está escrito. É a verdade que está escrita que me determina. Não é o que você fala ao meu respeito, Satanás. Então, se você quer vencer as suas lutas, se você quer vencer as suas guerras, a partir de hoje, se alimente da palavra, faça da palavra o seu alimento essencial e diga basta uma palavra do Senhor para o inferno se calar, para o Senhor fazer com que todo demônio, ele fuja 7 caminhos de você. Quando a palavra diz que a porta do inferno não prevalece contra a igreja, é porque é a igreja que está alicerçada na palavra. É a igreja que conhece a palavra. É a igreja que não se deixa abater, porque tem a palavra no coração. E é interessante, para finalizar, que esse centurião, ele nem conhecia Jesus. Ele só tinha ouvido falar de Jesus. Mas ele fala assim, Senhor, não precisa vir. Você não precisa vir não, Jesus. Sabe por quê? Porque eu sei o que significa uma pessoa cheia de autoridade. Eu sei o que significa uma pessoa que é líder. E eu ouvi falar o que o Senhor faz, não está aí, mas eu imagino que ele vai dizer assim, se ele ouviu falar tudo que Jesus fazia, ele falou assim, não precisa nele vir. Ele diz assim, Senhor, basta que você declare uma palavra. Basta só declarar, Jesus, uma palavra, e o meu servo será curado. Jesus está dizendo assim, basta uma palavra. Basta que você tenha a fé desse centurião. Quantas vezes nós queremos ver sinais? Quantas vezes nós queremos sentir para a gente crer? Mas sabe por quê? Porque a gente ainda não crê de verdade. E aí Jesus diz assim, volta para o povo e fala assim, olha, eu não vi, Israel, ainda eu não vi uma fé do tamanho da desse homem.
Então que essa fé que havia no coração desse centurião seja ativada em você nessa noite, no nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar, determinado a se posicionar diferente a partir de hoje, determinado a dizer assim: Senhor, traz essa fé sobre mim. Senhor, eu quero viver o que diz a Tua palavra. Senhor, eu entendi nessa noite que se eu me alimentar da Tua palavra, eu serei bem sucedido por onde eu passar. Senhor, eu entendi, ó Pai, que para vencer as investidas de Satanás contra a minha vida, eu preciso estar cheio da Tua palavra. Jesus, eu creio que eu não preciso sentir. Jesus, eu creio que eu não preciso ver. Jesus, eu creio que basta eu crer que o Senhor já liberou uma palavra, e as circunstâncias para o qual tem me afligido, ela irá ter um fim. Você crê nessa palavra? Coloque a mão no seu coração e comece a orar. Comece a falar com o Senhor nessa hora. Comece a dizer para Ele. Comece a falar aquilo que Ele falou com você. Pai, eu quero convidar você que nessa noite és o caminho, tua voz me conduz. Não quer que a sua vida com a palavra, com a leitura da palavra seja a mesma. Eu quero te chamar aqui à frente. Você que o Espírito Santo falou poderosamente com você. E você quer dizer assim: Senhor, eu decido que a partir de hoje eu não quero ter uma vida rasa de leitura da Tua palavra. Senhor, eu quero que nessa noite o Senhor me encoraje a ser cheio da Tua palavra. Eu quero que o Senhor mude a minha história. Eu quero que o Senhor mude. Se você quer, vem aqui à frente para orar por você. És o caminho, tua voz me Venha até aqui, dê esse passo de coragem. Porque o Senhor, Ele quer mudar histórias, Ele quer mudar a mente. Às vezes, o que nós precisamos é desse posicionamento. Senhor, eu quero. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não consigo ler a Tua palavra como eu quero, mas eu quero que o Senhor me ajude. Senhor, eu entendi que a Tua palavra é tudo que eu preciso. Eu entendi que a Tua palavra é essencial. Eu entendi, ó Pai, que o Senhor quer me usar de forma poderosa. E para isso eu preciso estar cheio da Tua palavra. O Senhor quer mudar a sua história. O Senhor quer mudar a sua realidade. E nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude. Nós não conseguimos sozinhos. Pai, eis aqui diante do altar os Teus filhos. Espírito Santo, eu peço que o Senhor toque na mente de cada um deles. Eu peço que o Senhor toque no coração de cada um deles. Eu oro, ó Pai, para que a vida dos Teus filhos, ó Pai, que a vida dos Teus filhos, ó Pai, o Senhor traga, ó Pai, revelação da Tua palavra. Revelação da Tua palavra, revelação da Tua palavra, poder, autoridade, unção do céu sobre a vida deles, unção do céu sobre a mente, ó Pai, porque o Senhor nesse tempo, ó Pai, quer levantar homens e mulheres cheios da Tua palavra, cheios de ousadia, cheios do poder do Teu Espírito Santo, ó Pai, assim como o Senhor fez com os Seus discípulos, assim como o Senhor fez com os apóstolos, ó Pai, que tinham a Tua palavra enraizada no coração deles, ó Pai, que assim seja na vida dos Teus filhos, que eles não sejam os mesmos, mas que eles sejam cheios do poder do Teu Espírito Santo. Eu oro, declaro e profetizo, Espírito Santo, que ao eles abrirem a Bíblia, vai haver revelação profunda. Eles vão conhecer, ó Pai, a revelação que já há na Tua palavra. Pai, eu declaro sede pela leitura da Tua palavra, fome pela leitura da Tua palavra. Eu declaro, ó Pai, que eles ficarão inquietos, Senhor, para ler a Tua palavra. Oh, Senhor, eles não serão os mesmos, mas eles serão transformados pelo poder da Tua palavra, e eles serão representantes aonde eles passarem. Aonde eles passarem, eles terão uma palavra vinda direto do Teu trono, ó Pai, para estabelecer o Teu reino, para mudar realidades. Libera dons, ó Pai, de conhecimento,
conhecimento, palavra de conhecimento, de discernimento, de cura, ó Pai, porque a Tua palavra cura, a Tua palavra liberta. Por isso, ó Pai, declara palavras específicas para cada um dos Teus filhos. Dom de mestre seja liberado nessa hora. Dom de mestres sejam liberados nessa hora. Dom de mestres para ensinar a outros. Cheios de ousadia do Teu Espírito, para ensinar, para constranger. Leva até eles, ó Pai, pessoas que precisam da Tua palavra, pessoas que precisam ser tocadas pela Tua palavra, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus, blinda a mente, blinda o coração dos Teus filhos, que ao levantar, ó Pai, ao voltar para o seu lugar, eles não sejam os mesmos, mas eles sejam, ó Pai, cheios do poder do Teu Espírito Santo. Palavras de autoridade, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Eu declaro sobre eles sabedoria do alto, que é pura, que é amigável, que é paciente, que é imparcial, que é sem fingimento. Mas que ao falar dos Teus filhos a partir de hoje não sejam os mesmos. Que o coração deles não sejam os mesmos, mas que haja, ó Pai, compaixão por aqueles que precisam da Tua palavra. Que eles sejam representantes, eles sejam cartas vivas por onde eles passarem. Que o Senhor traga, Pai, ao entendimento deles, à memória deles, palavras que eles vão ler, ó Pai, para ser declaradas sobre vidas de pessoas que ainda não Te conhecem. Pai, capacita-os para alcançar os perdidos. Para alcançar os perdidos, ó Pai, em nome de Jesus, que eles sejam separados pelo Senhor, para alcançar pessoas específicas, aonde o Senhor os colocar, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor, glorifique ao Senhor. Aleluia. E para encerrar, eu gostaria nessa noite de fazer 2 orações. Se nosso meio tem alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, Jesus é a palavra. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada seria feito. E ele é tudo que nós temos na nossa vida. E para eu ter acesso à palavra, para eu ter revelação da palavra, eu preciso ter Jesus no meu coração. Porque eu só posso me relacionar com Deus se eu declarar com a minha boca, crer com o meu coração e o confessar como o Senhor da minha vida. E se nessa noite tem entre nós alguém que nesse momento foi tocado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O pecado, que pecado é esse, pastora? Que essa palavra diz, é o pecado de não crer em Jesus. Então que o Senhor convença os corações nessa hora. E se o Espírito Santo te tocou nessa hora, Ele vai te trazer aqui à frente. Mas antes disso, levante uma de suas mãos para a gente saber se no nosso meio tem alguém que nessa noite, aleluia, quer entregar a sua vida para Jesus. Quer dizer assim, Jesus, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu quero, Jesus, ter esse relacionamento com a palavra. Eu quero sim ser instrumento em tuas mãos, e para isso eu entrego a minha vida ao Senhor. Talvez você olhe para a gente que está aqui em cima, mas eu, infelizmente, não nasci no lar evangélico, mas para a honra e glória do Senhor, Ele me alcançou. Eu entendi que eu precisava. Eu entendi que tudo precisava ser para Ele, porque Ele deu tudo por mim. Então, se nessa noite tem alguém que o Espírito Santo tocou no seu coração e você quer fazer esse compromisso com Jesus, levante uma de suas mãos onde você estiver.
que nós queremos orar por você. Se não há, nesse lugar também tem alguém que nessa noite quer voltar para Jesus. Você já fez um compromisso com Ele, você já entregou a sua vida para Ele, mas devido às circunstâncias que já aconteceu comigo, e também pode acontecer com qualquer pessoa, por não me alimentar devidamente da palavra, nós muitas vezes nos esfriamos espiritualmente sem perceber e nós desviamos. Nós tomamos outros caminhos, nós nos afastamos dele. Se nessa noite tem alguém que se afastou do Senhor e nessa noite quer voltar a reafirmar o seu compromisso com o Senhor, levante uma de suas mãos onde você estiver, para que nós possamos orar por você. Se não há, amém, significa que todos nós somos salvos, todos nós. Tem aqui, amém, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Vem aqui à frente para orarmos por você. Aleluia, glória a Deus. É porque às vezes, gente, essa luz cega a gente. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, gente? Você pode glorificar ao Senhor? Qual o seu nome? Lucas, o Senhor marcou esse encontro com você. Foi o Senhor que te trouxe para esse lugar. Sabe por quê, Lucas? Porque a palavra que Ele declarou sobre a sua vida, ninguém pode impedir que aconteça. Porque quando Deus fala, já cumpriu. Só há um tempo para a gente desfrutar na terra, mas já foi declarado nos céus. E Deus, Lucas, Ele não esconde de ninguém aquilo que Ele vai fazer na nossa vida. E nem para Satanás Ele escondeu o que Ele ia fazer da tua vida. E nessa noite, o Senhor está trazendo à sua mente tudo aquilo que Ele já te falou. E Ele está te dizendo: o inferno perdeu mais uma vez. Porque você é dele, 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 você é dele. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, a vida do Lucas selado. Eu declaro, ó Pai, que ele não será o mesmo em nome de Jesus. E eu declaro que a partir de hoje, ó Pai, ele ficará firme nos teus caminhos. Porque ele não só veio, ele não só ouviu, mas ele irá colocar em prática a tua palavra. E ele irá manifestar o teu poder. Ele será um testemunho vivo daquilo que o Senhor pode fazer na terra, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Lucas, faça uma oração junto conosco. Tá bem? Eu vou falar e você repete comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu entendi que o que o Senhor declara, nada pode impedir. E eu declaro, com toda a força, que a minha vida é do Senhor Jesus. Por isso, perdoa os meus pecados, feitos por pensamentos, por palavras ou por atitudes. E eu te peço que a minha vida seja selada pelo teu Espírito Santo, que é o penhor da minha salvação. Por isso, Jesus, eu declaro que o Senhor é o Senhor da minha vida e nada irá me tirar novamente dos seus caminhos. E eu digo para ti, Jesus, eis-me aqui. E usa-me como o Senhor quiser. E que a minha vida seja para a glorificação do teu nome. Em nome de Jesus. Nós preparamos uma festa, porque no céu também é uma festa para você.
Então, quando eu contar 3, você olha para trás para você ver a festa que nós preparamos para você, amém? Vamos lá, igreja, festa! Vamos, gente, aplauda aí, gente, glória a Deus! 1, 2, 3! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom! Glória a Deus! O Espírito Santo falou com você nessa noite? Se você não guardou muita coisa, guarde 3 coisas: ir, ouvir e praticar. Amém? Saia daqui querendo ser esse instrumento nas mãos de Deus, para manifestar o poder dele através da palavra que você vai ter no seu coração e você vai declarar onde você passar. E não se conforme a ter a mesma vida de leitura da palavra que você tinha até hoje. Diga: Senhor, ore, quando você chegar em casa, você vai orar e pedir: Espírito Santo, eu quero ser cheio do poder da leitura da Tua palavra, eu quero ter sede de ler a Tua palavra, para quando houver uma circunstância, eu declaro assim: basta uma palavra e eu creio que vai acontecer, basta uma palavra, eu creio que tudo vai mudar, basta uma palavra e eu vou calar o inferno diante de tudo aquilo que Ele tem declarado sobre nós, amém? Você crê nessa verdade? Então saia daqui com essa verdade no seu coração, amém? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo louvor. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez essa noite. Eu oro, ó Pai, para que o Senhor possa nos ajudar a guardar a Tua palavra no nosso coração, para que ela venha frutificar, ó Pai, e nós venhamos a ser representantes, cartas vivas, ó Pai, da Tua palavra, e que nós venhamos a ter cada vez mais autoridade e poder para dizer: basta uma palavra do Senhor e tudo pode ser transformado. Nos leve em paz para as nossas casas, Pai, que a nossa semana seja uma semana cheia do sobrenatural do Senhor. Eu declaro, ó Pai, que a nossa semana não será a mesma. Eu declaro, ó Pai, que a Tua igreja, cada pessoa que receber essa palavra nessa noite, será impactado pelo poder do Senhor, ó Pai, nessa semana, em nome de Jesus. E aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ó Pai, a Tua presença irá conosco, e nós iremos revelar quem nós somos em Ti. Nos leve em paz para as nossas casas, debaixo da Tua poderosa mão, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal, ó Pai, e que a Tua paz esteja no nosso coração. Nos guia, ó Pai, diante das decisões que nós vamos ter essa manhã, e que o Teu nome seja glorificado em tudo que nós fizermos. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Abençoe a pessoa que está do seu lado, declare uma palavra profética sobre a vida dela para essa semana em nome de Jesus. E você que está nos assistindo, que o Senhor te abençoe, que essa palavra continue sendo gerada no teu coração, e você seja a boca do Senhor aonde você passar, que a palavra de Deus seja viva cada vez mais na sua vida, na sua família e aonde você for, em nome de Jesus eu te abençoo. Uma semana cheia da graça e do favor do Senhor.